Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Um programa com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local, o programa da Benedita FM que, ao contrário do TGV, não divide freguesias, mas talvez divida opiniões. Vamos ver. E em estúdio hoje voltamos a receber os nossos convidados habituais, são Bruno Letra, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Os adiamentos da modernização da linha do Oeste têm sido sucessivos, mas já existe uma data para restabelecer a circulação de comboios em toda a sua extensão. Citado pelo jornal Gazeta das Caldas, o Ministro das Infraestruturas e Habitação terá ainda mostrado preocupação com a gratuitidade dos transportes rodoviários promovida pelas comunidades intermunicipais. Estaremos então a colocar as carruagens à frente dos maquinistas. Ora, ainda deste lado do Oeste, teve início no passado dia 10 de fevereiro a consulta pública para a segunda fase da linha de alta velocidade que liga o Porto a Lisboa. Questionado pela Benedita FM, o presidente da Câmara Municipal de Alcobaça opôs-se ao trajeto do TGV que divide a freguesia da Benedita. Será este um avanço necessário ou um descarrilamento anunciado? São questões que ficam no ar para explorarmos nos próximos minutos, mas primeiro queremos conhecer o destacável desta semana. Hoje começamos pelo Bruno, que me parece preocupado com a saúde do Papa Francisco. Estarei certo? Sim, eu hoje optei por falar do Papa Francisco porque estamos a falar de uma figura ímpar mundial. Foi um Papa que trouxe aqui uma grande revolução para a Igreja interna. Ele desenvolveu, ao longo do seu pontificado até hoje, tem feito um esforço e um desenvolvimento para fazer uma Igreja mais próxima das pessoas. Tem desenvolvido projetos no âmbito de a pessoa encontrar a sua dimensão pessoal do encontro com Cristo. Ou seja, é um Papa muito virado para as pessoas, é um Papa muito virado para uma Igreja mais moderna. O Papa que me marcou mais até hoje foi o João Paulo II, porque foi o primeiro Papa mediático. E a verdade é esta, mesmo no mundo que temos neste momento em guerra e termos o Papa ali a lutar para que as pessoas continuem a olhar para que a sociedade vai encontrar-se para uma sociedade melhor e para todos. E estando ele a passar uma fase tão difícil, achei que era importante hoje fazermos uma reflexão e as pessoas refletirem um bocado sobre a vida de Francisco, que é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, mas que tem uma personalidade que todos nós gostamos, porque não é uma pessoa, geralmente não é uma pessoa, como é que eu ia dizer, aquelas pessoas que concordam com tudo, às vezes também não são as pessoas que a gente gosta. A gente geralmente gosta daquelas pessoas que também têm opiniões e que têm bandeiras e que têm ideias fixas, e o Papa Francisco é assim, vai marcar uma nova Igreja, aproximou muita gente da Igreja Católica, e é uma pena ele estar neste momento nesta fase. Agora as últimas notícias que eu vi é que já está a melhorar, já está a despachar até, e tem agora a questão do jubileu para resolver, que é uma coisa que também vai dar bastante trabalho. E pronto, é só fazer um destacável, chamar a atenção e desejar as melhoras ao Papa, porque acho que neste momento a nossa humanidade precisa deste Papa ainda mais uns aninhos. E dito isto, o José traz-nos uma notícia da revista Exame que aponta os 4 motivos inquietantes para nos preocuparmos, de acordo com Bill Gates. Quais é que são? O Bill Gates, como saberão, previu a pandemia, não lhe deu o nome, mas previu, penso, com alguns 10 anos de antecedência. E, portanto, ele preocupado com isso, portanto, ele é uma pessoa que não é trumpista, é do outro lado, apoia o Biden. Ele preocupado, ele então identifica, para além do perigo nuclear, que é uma ameaça sempre presente, fala no bioterrorismo e o perigo que há agora com os drones. É possível, com drones, espalhar vírus, não é? O que, se formos por aí, é um novo modelo de guerra. As pandemias, as alterações climáticas e a inteligência artificial, como eu falei já da última vez, que o Zé Gil vem a dizer que é muito perigoso. Neste momento é simpático, eu gosto de consultar o chat GPT, mas um dia pode ser dominado por outras ideologias e por ideologias dominantes que levam a que influenciar as pessoas para caminhos que não são do bom senso, nem são aqueles que irão salvar a humanidade. Eu não gosto que digam que é preciso salvar o planeta Terra, é preciso salvar a vida na Terra. O planeta vai ficar cá.
pouco mais anos. Muito bem, e a fechar, o Nuno traz-nos uma notícia da Globo para nos falar nos 3 anos de guerra na Ucrânia. O que é que o mundo perdeu com isto tudo? Ora, antes de mais, boa noite a todos, boa noite aqui ao painel e bem-vindo, Bruno, com o tema que trouxeste. Também partilho das tuas preocupações e também realmente o mundo que hoje vive uma crise de liderança brutal. Realmente o Papa como líder, pelo menos é a imagem e é o exemplo que pode ficar e que pode fazer com que outros líderes apareçam, mas realmente colmatar esta falha também é difícil nos tempos que corremos. Por isso também um bem-aja e as melhoras também ao Papa, neste caso concreto. Relativamente ao tema em concreto, é assim, são 3 anos de guerra que não devemos passar, não devemos deixar passar esta efeméride negativa realmente para o mundo, porque o mundo, eu lembro que nós tínhamos passado uma pandemia e de repente, depois do mundo estar parado durante 3 anos praticamente, logo de seguida o Putin lembra-se de criar este problema para o mundo inteiro, porque não é só um problema da Ucrânia, também é um problema do mundo inteiro, e 3 anos depois verificamos que realmente o mundo continua a ficar refém de alguém que não tem, ou seja, parece que deixou de viver no tempo que corre, porque a ideia que fica é que ele ainda está na Idade Média, a pensar que é a conquistar territórios e a ocupar territórios, que se cria riqueza e que se cria algum avanço e algum conforto para as populações. Eu lembro que o Putin, para além da guerra interna que tinha, que era capturar todos os oligarcas, e sim, fazia sentido, porque realmente ele percebeu que os oligarcas tinham roubado a Rússia, e era uma guerra interna na Rússia, não tinha que criar, mas ele percebeu que a Rússia estava a ficar para trás economicamente porque os seus bens de consumo estavam a ser pouco procurados devido ao custo que tinham porque ele não desenvolveu a indústria do seu país. Ele desenvolveu sim a indústria de guerra e a indústria e o armamento, mas toda a indústria, a petrolífera, a do gás e a dos cereais e todo o resto da indústria e as capacidades produtivas que a Rússia tinha, ele deixou cair de tal ordem que deixaram de ser competitivas e passaram a ser obsoletas. E ele olhou para a Ucrânia como uma mais-valia, e depois veio alegar que era a proximidade e a entrada no mar, e aí sim se percebeu que realmente o que ele queria realmente era a parte produtiva da Ucrânia e não essa parte do mar. Hoje, 3 anos depois, verificamos realmente que a guerra continua, embora o Trump tenha vindo dizer que acabava com a guerra em poucos dias. Neste momento já há uma luz ao fundo do túnel, pelo menos já há diálogo e há pessoas a dialogar, mas mais uma vez verificamos que o mundo continua refém do Putin, que por sua vez não tem uma ideia, não tem uma liderança, tem sim uma obsessão pelos territórios, com a proximidade com a NATO neste caso e com a América, pronto. E aquilo que nós vivemos atualmente é uma guerra a 3 da liderança da hegemonia mundial, que é a América, a China e a Rússia, e neste momento verificamos realmente que não há paz que possa dominar esta situação enquanto houver este interesse económico acima da vida humana e da globalização tal como nós a conquistamos, digamos, até agora. E destacadas as notícias desta semana, vamos entrar na carruagem rumo ao nosso serviço público. Vamos lá a isso. Esta segunda-feira, a Infraestruturas de Portugal anunciou que a linha do Oeste será reaberta no dia 2 de março. Numa nota divulgada no seu website, a Infraestruturas de Portugal diz que a reposição da circulação ferroviária surge após a execução dos trabalhos de substituição, reparação e reabilitação dos sistemas de sinalização eletrónica que terão sido furtados e vandalizados. Estes atos obrigaram à realização de várias intervenções que não estavam previstas no planeamento inicial e prejudicaram assim os prazos anunciados para a reposição da circulação ferroviária. Mas agora, a partir deste domingo, a Infraestruturas de Portugal assume que ficam restabelecidas as condições de ligação de toda a extensão da linha. Já na edição do passado dia 13 de fevereiro, o Gazeta das Caldas terá dado conta que a modernização da linha do Oeste estaria concluída em 2026, mas destacou que não haveria circulação de comboios elétricos até à cidade caldense.
Num debate sobre mobilidade e habitação, organizado no dia 5 em Caldas da Rainha, pela Distrital de Leiria do PSD, o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, também mostrou preocupação com a gratuitidade dos transportes rodoviários. Ora, de acordo com este jornal, Miguel Pinto Luz assumiu que, e cito, estão a desenvolver o tendencialmente gratuito à custa das próprias receitas, mas também à custa das receitas do sistema. Fim de citação. Apesar disso, afirmou ter reunido com a comunidade intermunicipal do Oeste e que lhe foi indicada a intenção de introduzir a ferrovia no Passe M, uma iniciativa de mobilidade da Oeste Sim. Também o ex-autarca caldense Fernando Costa terá marcado presença neste encontro e sublinhou que a linha só terá futuro quando a viagem for concorrente à dos autocarros, assumindo que a eletrificação só encurta uma viagem de Caldas da Rainha a Lisboa em 15 a 20 minutos e deixa de parte a questão da competitividade. José, eu começo por si e sabendo que existem paragens tanto em Alcobaça como em Caldas da Rainha, acha que as necessidades da nossa comunidade veem nesta modernização uma resposta adequada? Mas não percebi, paragem em Alcobaça ou no Valado? Não? Sim, no CP, Valado. né? Para no Valado. Sim, no Valado dos Frades. Pergunta outra vez. Valado dos Frades, então corrija-me. É Nazaré. Okay. Em Alcobaça não então, peço desculpa havia a CEL e tal, já acabou. Mas passa a pergunta outra vez, desculpa. A pergunta é se acha que, sabendo que existem então estas paragens, se as necessidades da nossa comunidade são satisfeitas. Exatamente. Pronto, o que eu acho é que as pessoas afastaram-se de comboio. Eu sou do tempo que o meu pai queria despachar uma encomenda da fábrica e ia levá-las ao Valado. Portanto, isso morreu tudo, isso foi há 40, 50 anos. E acontece que também a desabituação de andar de comboio também morreu. E é verdade que a gente apanha a rodoviária do Oeste, e algumas são diretas, e a pessoa em 50 minutos, 1 hora está em Lisboa. E o comboio elétrico, quando muito, andará por aí, mais um quarto, menos um quarto. Mas também estou preocupado pelo que dizem, que a linha do Oeste vai ser restabelecida, mas o elétrico vem só até à Mafra neste momento. É só até Mafra, não sei se estou enganado, senão eu estive a ler hoje. Não, mas o objetivo é chegar às Caldas. Sim, mas neste momento, mas passava-se que Caldas no fim deste ano já tinha e não vai ter, já vai ser só para o ano. Pronto, eu acho que a alternativa é boa, também não vou com o Dr. Fernando Costa, isto não é só um problema de tempo, é muito mais cómodo viajar de comboio que é de autocarro. O autocarro é tudo entalado, a pessoa pode se levantar, tem casas de banho, tem não sei o quê, portanto, é um transporte predileto para mim, superior ao avião, acho eu, mas vejo que realmente ele tem que ser muito bem estudado e tem que ser feita muita propaganda para as pessoas aderirem. Eu quando ando no comboio já tenho ido, agora não tenho ido, né? Mas Lisboa até a Torres Vedras é estrangeiros, é estudantes, ali naquela zona que leva estudantes para Torres Vedras ou para as Caldas, e as pessoas não têm o hábito de andar de comboio. Até porque o comboio estava a demorar 2 horas e 40, 2 horas e 35, 40, 50, 35, 30, de Caldas a Lisboa. Que para a malta nova podem estar meia hora ou 2 horas num tablet, mas esperar num comboio, aquilo é irritativo, está a perceber? Eu não. Mas acha que este melhoramento então... Não, é favorável, vem atrasado, não é? Vem atrasado. E depois de tantas promessas, vamos lá ver agora quando é que chega, ainda não chega às Caldas este ano, acho eu. Mas enfim, é bom e é o fim do futuro. Nós em Portugal invertemos a lógica. A primeira lógica devia ser apoiar a ferrovia. Não, foi autoestradas. Agora vamos fazer a ferrovia. Mas neste momento há muita gente viciada no autocarro, e o autocarro depois tem outras paragens, lá de Lisboa para no Sete Rios, o comboio também passa por ali, também vai para ali, mas enfim. Mas é preciso ter cuidado, porque eu posso imaginar que o comboio está a andar e depois não tem clientes. Eu mesmo, quando eu concebi o Hospital Oeste-Norte, por exemplo, o comboio podia ser uma boa via, que agora está criado o Centro Hospitalar, chama-se Unidade Local de Saúde do Oeste, doentes, que dizem, você tem que ir para o Hospital Torres Vedras, então apanha o comboio, a ambulância do hospital vai levar o comboio e a paragem não é muito longe, está a perceber? Nuno, a comunidade beneditense não tem aqui uma ligação direta à linha do Oeste, como já então mencionámos, as paragens estão em Caldas da Rainha e Nazaré. Ainda assim, considera que esta modernização nos possa beneficiar aqui a este lado? Assim, Diogo, aquilo que nós estamos a ver, realmente, há aqui um paradoxo, entre aspas, aqui o nome do programa, que é assim, nós vemos realmente que a preocupação é a história da competição entre transportes.
Nós estamos a seguir no ponto, a seguir vamos falar do TGV, e o TGV também um meio de transporte a competir com o avião. O que as pessoas querem é mobilidade, ponto. Essa mobilidade tem que ser rápida, tem que ser confortável, tem que ser acessível. Isso é das preocupações. Agora, o ministro vir dizer que o facto de estarem a investir na linha do Oeste, na eletrificação, só mostra que os autocarros do Oeste serem gratuitos estão a competir com o comboio, e mais uma vez estão a pôr em causa a competição entre transportes ou meios de transportes. O que é certo é que a rede capilar de transportes que nós temos no nosso concelho, ou mesmo a nível nacional, não é normalmente a rede que nós vemos na Europa, em qualquer país do centro da Europa. As opções são imensas e ninguém anda preocupado com a competição do transporte A ou B. Quer é mobilidade, porque o futuro na década de 2020, na década de 2000 para a frente, foi a teoria da globalização e da mobilização das pessoas que fez com que realmente o mundo mudasse e se abrisse um bocadinho a que as pessoas pudessem andar de um país para o outro, não é livremente, mas desburocraticamente, e isso fez com que realmente mostrasse que os meios de transporte coletivos nos países deviam ser desenvolvidos, e Portugal também seguiu esse caminho. Também uma das normas da Europa também era um bocado essa. Agora, aqui relativamente ao comboio, temos que lembrar que estamos na parte do litoral, que é a zona mais populacionada do país, e é aquela zona onde tem menos transportes públicos disponíveis. Se agora está a chegar o comboio elétrico muito tarde a estas áreas do litoral, e que por sua vez já existe esta dúvida se as pessoas vão usar ou não, portanto eles deviam de pensar em eletrificar e colocar desde já material circulante capacitado para realmente ser uma mais-valia, e não estar aqui à espera que vão competir com o autocarro. Quer dizer, o autocarro terá que ter os seus da mesma forma que conquistou o público até agora, o comboio vai ter que conquistar também. Portanto, é aqui a tal competição, mas tem que ser salutar. Não pode haver aqui esta situação de, olha, não vamos investir mais porque não podemos competir com outro meio de transporte. Não, o que nós queremos realmente é soluções acessíveis, rápidas, confortáveis e baratas. Agora, o próprio ministro também deu um mau exemplo, porque aquilo que nós vemos no centro da Europa é a gratuitidade dos transportes públicos. É isto que é segundo a União Europeia, é uma das partes da evolução que a Europa vai ter, é os transportes públicos gratuitos. O Luxemburgo já tem os transportes públicos gratuitos também, como outras cidades. Então, mas como é que podemos, por exemplo, chegar a esse ponto? Sem causar grandes estragos para o Estado? Lisboa já mostrou isso, que vai querer fazer isso, vai taxar as portagens, ou vai impedir cada vez mais carros que entrem na cidade de Lisboa, não é? Através de uma portagem ou de um custo de entrada na cidade. Faz parte da nossa parte fazer a gestão entre poder pagar essa portagem ou antecipadamente, por exemplo, ir daqui para Santarém. Nós, beneditenses, deslocarmos daqui até Santarém, que também não é muito longe, e apanhar o comboio na estação de Santarém, e estamos em Lisboa em 25 minutos. 25 minutos no centro de Lisboa. Não, no comboio atualmente, se um beneditense sair daqui, faz 40 km até Santarém, estaciona o carro, que ainda não é pago, e mete-se dentro do comboio, em 20 minutos está dentro de Lisboa. Nós não temos essa tendência. Aqui esta zona oeste não tem essa tendência, porque a nossa relação com os transportes públicos é muito, muito, muito afastada, porque não há. Ponto. Bruno, acha que o investimento na modernização da linha do Oeste é suficiente, ou devia haver aqui um plano mais ambicioso para melhorar a mobilidade da região? O que é que o Fernando Costa disse? O Fernando Costa tinha dito que aquilo não compensa, porque vai ganhar 10 minutos e vai-se gastar o dinheiro com isso. A eletrificação, a única coisa que a eletrificação vai encurtar na viagem são 15 a 20 minutos. Pronto, o Fernando Costa deve ter neste momento 70 e tal anos, foi presidente da Câmara das Caldas 30 ou 40, está fora há 15 e ainda continua a ser o gajo com mais discernimento nestas coisas todas, depois destes todos. Bem, isto é assim, eu já há 20 anos que ouço falar da eletrificação da linha do Oeste e nunca ninguém fala do verdadeiro erro da linha do Oeste. A linha do Oeste vai para Loures e vai para o Cacém.
Se as pessoas quiserem ir para Lisboa, para a linha do Oeste, esteja ela eletrificada, esteja ela a biodiesel, esteja ela a hidrogénio, a verdade é esta: temos que ir dar uma volta. Isto é a mesma coisa que agora fazer uma estrada direta daqui para Alcobaça, mas temos que ir virar a Porto Mós. Quer dizer, ninguém ia dar a volta a Porto Mós para vir para Alcobaça. A linha do Oeste é isto. E as pessoas não olham para o óbvio. E agora o Nuno estava aqui a dizer, é verdade que Lisboa já está a tentar achar a entrada de pessoas em Lisboa porque há um aglomerado. Então, quer dizer, nós temos metade dos políticos a meter os serviços dentro de Lisboa, as universidades dentro de Lisboa, as coisas todas. E depois dizemos, não queremos cá pessoas. Quer dizer, por um lado metemos lá os serviços todos e depois não queremos lá as pessoas. Isto tem tudo a ver com ordenamento e tem a ver com filosofia. Nós vivemos num país, e cada vez eu sou mais liberal em relação a isto, que é, nós vivemos num país que temos políticos que querem mandar na vida das pessoas, e uns querem mandar de uma maneira e outros mandam noutras de antagónicos, fazem de nós parvos e tomam decisões parvas. Esta coisa de estar a discutir a linha do Oeste, Fernando Costa tem razão, 20 minutos, e atualmente a verdade é esta. Eu concordo que a linha de comboio, o comboio é dos meios de transportes muito melhores. Estava a dizer que era melhor que o autocarro, é melhor que o avião. Com o avião é de certeza, que a gente no avião também vai ali todos empacotados e também é melhor. Por isso, o comboio é dos melhores meios de transporte. Só que enquanto a Europa toda investiu em transportes ferroviários, nós, Portugal, investimos em autoestrada. Quem não se lembra do António Guterres vir dizer: vou fazer mais autoestradas desde o tempo do Afonso Henriques? Eu lembro disto. Eu lembro do Sócrates continuar a fazer as autoestradas. Atenção, não estou a tirar o Cavaco Silva, porque ele também foi o primeiro a fazê-las. Foi o primeiro a fazer. Mas também fez as que faziam falta na altura. Só que na altura apostou no Alcatrão, porque nós tínhamos uma indústria mais ligada e com um saber maior a fazer estradas. Porque Portugal sempre soube fazer estradas. Porque temos uma povoação dispersa. Ao contrário de outro. Por exemplo, se formos à Espanha, não há o ordenamento disperso como em Portugal. É concentrado em vilas e vamos de umas para as outras. Os pueblos, sim. Em Portugal, nós sempre fomos dispersos. Como tivemos sempre dispersos, sempre fomos bons a fazer alcatrão e a fazer estradas. Quando foi para fazer estradas, o que é que era o know-how que havia em Portugal? Era fazer estradas. Ferroviagem não sabia grande coisa, até porque nós na Europa temos na Península Ibérica temos uma bitola diferente do resto da Europa. Por isso nós nem linhas de comboios fazemos como os outros. Nós é mais ou menos como os ingleses que andam ao contrário. A nossa sorte, foi a nossa sorte na Segunda Guerra Mundial. Se usarmos de comboio, sim, o armamento pesado não entra por aí. Foi a nossa sorte na Segunda Guerra Mundial. Mas a verdade é que temos uma bitola ao contrário do resto da Europa. E como temos uma bitola ao contrário, nós nunca percebemos muito de comboios. Até porque a Revolução Industrial chegou cá muito mais tarde, e então quando chegou cá a Revolução Industrial já havia o carro, então a gente nunca percebeu grande coisa de comboios. Pois também há uma cultura na CP de companhia pública brutal. Eu lembro que uma vez com os escoteiros organizei um passeio a Lisboa, eram 6 da manhã, estávamos com os miúdos todos com bicicletas, o site da CP dizia que podiam andar bicicletas, o comboio é vazio e os funcionários da CP não deixaram entrar os miúdos escoteiros com bicicletas no comboio. Tive que eu depois carregar uma carrinha de bicicletas para eu lá levar aos miúdos, mas porque há uma conta, mas eles não, mas como eram os miúdos e era um grupo de escoteiros, acharam naquele dia que não tinham que entrar. Quer dizer, também há ali uma cultura de companhia pública que toda a gente está habituada. Estes comboios é para dar prejuízo, metam lá dinheiro para essa TAP, metam para lá dinheiro, ninguém quer saber bem disto. E a verdade é esta, estamos ali a fingir, temos uma... Claro que, reparem, o Fernando Costa, quando deixou construir desalmadamente nas Caldas, toda a gente dizia que o homem era maluco. Em 2013, quando veio a crise de superar, agora as Caldas é só prédios vazios. Acabou isto tudo, o que faz falta hoje é habitação. Caldas encheu, está uma cidade do caraças, criou alternativas para pessoas morarem em Lisboa, trabalharem em Lisboa e virem morar para as Caldas, e neste momento é mesmo a capital do Oeste das Caldas por causa disto, que ainda se deve a esse senhor que agora alguns dizem que era maluco. E ele continua a ter razão neste processo, porque é verdade, vamos investir numa eletrificação e vamos ganhar 15 minutos, se calhar até hoje, porque se eu for ao Cacém e depois tiver que apanhar o comboio no Cacém, andem, experimentem andar antes de dizerem, com todo o respeito, o Ministro das Infraestruturas é o agora não me lembro como é que ele se chama, Miguel Pinto Luz. Miguel Pinto Luz, que é ali. Eu duvido que ele uma vez tenha apanhado a linha. Se ele tivesse ido ao Cacém apanhar o comboio e viesse cá dizer que o eletrificava, ele se calhar tinha percebido o que é que ia fazer. Atenção, eu acho que o Miguel Pinto Luz até é dos políticos que eu até admiro e acho que até é um gajo sério e que está a fazer o melhor possível. Mas eu acho que ninguém põe em causa isto. Se há políticos que se lembram que é a eletrificação,
anda-se aqui e depois isto é como aos malucos, que é, estão todos a dizer que é para norte, é porquê? É porque é para ser, vamos atrás uns dos outros, e isto é eletrificação, mas é isto. O Fernando Costa pode estar a dizer isto, então está decidido, a obra está adjudicada, agora agora também há mas espera aí, lá para a obra está adjudicada não quer dizer que a gente não seja de livre consciência, mesmo que ela esteja feita, não quer dizer que não tenhamos a consciência de dizer que não concordamos. Sim, mas mais antagonismo do TGV com isto, e depois não é só isso, vai haver comboios que são semidiretos ou quase diretos, só daqui, param no Mamarral, param em Torres Vedras e param em Lisboa, em Lessas, pronto, esse comboio faz uma hora. Sobre comboios, é assim, quem me falar parece que eu sou contra os comboios. Eu não sou contra, eu acho que o TGV já está a pecar por atrás na Lisboa-Madrid, que é o que faz sentido, mas esse ninguém fala. Falamos na eletrificação disto, falamos na eletrificação das Caldas para o Cacém, né? Falamos no TGV para o Porto, aí para Vigo, também Vigo é interessante, mas pronto, não é nada do outro mundo. E o que acontece? O que faz a ligação à Europa, que era Madrid, depois de Madrid já liga a Barcelona, já liga a vários sítios, porque como é que se chama em Espanha? O Renfe. É isso. Chegando a Madrid, depois já conseguimos apanhar para Barcelona e por aí fora, mas depois também ficamos um bocadinho cá dentro, não é? Porque depois dali já. Mas eu já fui mais dessa opinião. Eu que no outro dia estive na Rodoviária Nacional, que eu sou um fã de transportes públicos, fui para Lisboa e lá a ver um mapa para Deixosa e tal, a Madrid. Eu acho que agora, eu também defini isso, mas agora o caminho para ir para Madrid, se calhar é melhor ir lá acima e depois ir voltar para ir para Madrid. Porquê? Porque não tem população no caminho para Deixosa, não mora lá ninguém. Mas aquilo não é para apanhar ninguém, aquilo é para fazer direto. Meus caros, já nos estamos a adiantar do TGV, vamos falar já a seguir. Mas só uma parte aqui da linha do Oeste. Mas há um projeto, pelo menos eu vi um projeto que era para evitar esta parte que o Bruno falou de virar a Lourdes, que era, esse é que é urgente, que era direcional para Lisboa. Penso que era da Torres Vedras, não? Era Torres, chegava ali a Torres, virava antes de Lourdes, virava e atravessava ali onde há o túnel cá em cima, passava um túnel para ir para a Zona 10. Que aliás, a Zona 10 para Lisboa, se quer ficar centrada, Lisboa tem que fazer 3 ou 4 megas parques de estacionamento nas entradas para as pessoas poderem estacionar e depois entrarem em Lisboa como deve ser. Depois vão cobrar os parquímetros, os estacionamentos. Não tens lugares. Mas eu já vi com um arquiteto é o seguinte: a gente chega, estaciona um carro na entrada de Lisboa, na entrada de Leiria, e depois tem uns carrinhos de 2 lugares, tipo para reformas elétricos, que a malta vai e depois deixa com as bicicletas, está a ver? Já não há estacionamento. Muito bem, meus caros. Vamos então agora fazer a nossa primeira pausa. Já a seguir vamos trocar de tema para debatermos o pouco que se sabe sobre a linha de alta velocidade que vai ligar Lisboa ao Porto. Será que a necessidade de um país se pode sobrepor aos projetos de vida de alguns dos seus cidadãos? É o que vamos procurar saber logo após um curto intervalo aqui deste lado do Oeste. Até já. Estamos de volta com a segunda parte deste Paradoxo Local. Começou na passada segunda-feira, dia 10, a consulta pública para a segunda fase da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa. Esta recolha de opiniões vai estar aberta aos cidadãos até dia 21 de março no portal Participa. Até lá ainda serão realizadas 2 sessões de esclarecimento. A primeira, no dia 13 de março, a partir das 17h30, no auditório do Centro Social e Paroquial da Zambuja. A segunda está agendada para dia 14 de março, também a partir das 17h30, mas no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, ora na cidade leiriense. Alerto para já que será necessário inscrever-se antecipadamente, podendo aceder ao formulário a partir do próprio portal Participa. E questionado pela Benedita FM, o presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, deixou clara a sua posição. Sou contra o traçado, passa dentro da Benedita, claro. Nem podia deixar de ser. Há um traçado praticamente está definido na Câmara, desde o passado. E que não tenho dúvidas que se avançar alguma vez o TGV, porque há contas que têm que ser feitas. Com toda a sinceridade, eu apresentei isto ao Sr. Ministro. Se há assunto que estudei, foi o TGV. E Lisboa-Porto, não é Porto-Vigo, não tenho a menor dúvida que tem que avançar, e quanto mais já devia ter avançado. Sines, Madrid, não tenho dúvidas que a nível de mercadorias tem que avançar como está a avançar. Agora alguém me diga quais são as contas Lisboa-Madrid.
Também garantiu que vai ouvir as populações afetadas, mostrando o desejo de que o processo tenha em conta a vertente da humanização. Mas houve um aspecto que o próprio Presidente não quis deixar de notar. Eu, se me derem a optar entre o TGV e uma linha do Oeste, digo-lhe já qual é que sou a favor. Qual é? É o Oeste. Com melhoramentos. Não é o que vamos ter. Por exemplo, o que vamos manter neste momento Caldas, Lisboa, é praticamente a linha que tínhamos. Ou seja, vamos ao Cacém, vamos a Sintra. Veja isto. Eu ir para Lisboa, das Caldas e futuramente do Valado, vou a Sintra, depois é que vou para Lisboa. Como é que isto é possível? Hermínio Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça. E começo aqui pelo Nuno, pegando na pergunta do próprio Presidente e sabendo que há fregueses que estão ainda a viver na incerteza, como é que isto é possível? Pois, como é que isto é possível? Assim, isto é possível porque eu continuo a dizer, a Europa olha para Portugal e diz que os fundos estruturais e o desenvolvimento passa pelo o transporte público, neste caso o TGV. Isto realmente é uma oportunidade de Portugal voltar a estar mais ou menos equiparado, uma vez que, como falamos no ponto antes, que as linhas de comboio estão muito afastadas daquilo que era realmente o interesse da comunidade europeia e da Europa, que era estarmos realmente com uma rede capilar muito mais forte, mas o TGV é algo que vai aproximar. Embora todos nós saibamos que hoje em dia tem que ser pensado seriamente esta situação, porque estamos a falar de 7 mil milhões de euros de investimento público, que por sua vez a Comunidade Europeia só deu 700 milhões, ou seja, quando o António Costa foi à pressa inaugurar e aceitar a situação do TGV, que eu lembro que ele, nos últimos atos do mandato dele, foi lá acima a Estarreja, perto do Porto, aprovar e assinar preto no branco que Portugal ia fazer o TGV porque ia perder um quadro comunitário de 700 milhões. Portanto, ele aproveitou um quadro de 700 milhões, por sua vez o custo custa 7 mil milhões de euros. E isto é que era realmente o Estado ou os interessados aqui desta situação deviam explicar realmente quem é que vai pagar estes 7 mil milhões de euros e qual é que é o apoio que a Comunidade Europeia dá, para que Portugal pense seriamente as rentabilidades, uma vez que nós temos as linhas de comboio existentes e onde já se gastou bilhões de euros na linha na linha do Norte, se hoje a linha do Norte é rentável perante o custo que já teve até hoje, com o número, e nós sabemos, pelo menos aquilo que é visto, e eu próprio também já utilizei a linha do Norte e até a do Algarve, de comboio, e o nível de conforto estamos muito bem. Porquê? Porque os horários e o custo e o tempo de duração permite realmente as pessoas andarem de comboio. Pronto. Agora, relativamente aqui ao TGV, é assim, eu estou um bocado de acordo com o que o Presidente disse, que a ser efetivamente e a passar na nossa freguesia tem que ser do mal o menos, e temos que pressionar a passar na zona da Serra. Embora haja fatores críticos, há casas que realmente, tanto numa como noutra, ficam em risco, mas a zona da Serra provavelmente é que menos trará problemas à freguesia a nível da divisão. Eu só quero aqui lembrar os ouvintes que ao passar o TGV na zona, no plano ao lado de cá da Nacional 1, há muitas estradas que hoje nós temos acesso, estradas vicinais, estradas diretas para a Benedita, que vão deixar de existir e vamos ter que ser encaminhados ou para uma ponte, ou para um viaduto, ou para fazer uns quilómetros a mais para chegar às nossas casas, tal como conhecemos hoje. Portanto, vai dividir realmente a freguesia em dois. Agora, aquilo que a Câmara transmitiu, e o Presidente agora acabou de dizer, é que realmente a limitação de construção, ou seja, o traçado que está limitado desde que isto foi falado há mais de 15 anos, corrijo-me, Bruno, se eu estou errado. 2007. Pronto. Isso era sempre na zona da Serra. Portanto, a Câmara, a própria zona industrial está limitada na construção de uma faixa à volta de 150 metros, onde não pode construir porque existe o traçado TGV lá marcado. E em toda essa linha direcional da Serra e paralela à Serra era onde realmente houve as limitações de construção. E onde o promotor ou o projetista utilizou também já a limitação de construção do gás. Há muita parte desta linha de comboio que vai no traçado do gás já para aproveitar e bem, neste aspecto bem, porque realmente é uma linha onde já não existe casas neste momento e onde a existir
é para evitar ao máximo a demolição das casas. Mas só agora para terminar, quanto aqui à questão do TGV, Portugal volta a reforçar, é uma questão realmente que nós temos que pensar seriamente, porque voltamos àquela conversa que eu tive inicialmente. Existe aqui uma competição entre transportes, porque o avião hoje em dia, ao que dizem, a linha do Norte está em níveis de horário muito próximo a combater o avião, ou seja, porque o avião não é só entrar para dentro do avião, não é só a hora de viagem, é o tempo que nós temos de estar antes e depois no processo de embarque. E esse processo de embarque, tudo contabilizado, está mais ou menos no horário que o comboio leva de Lisboa ao Porto. E é fazer essa análise, e aquela pergunta fica no ar: quanto é que Portugal tem que suportar, ou quanto é que nós vamos ter que suportar com os nossos impostos dos 7 mil milhões do investimento total do TGV? Bruno, já disse aqui que fez parte do movimento anti-TGV e por isso é que eu lhe vou perguntar, na prática, o que é que significa ter um traçado que divide a freguesia? Então significa que a nossa região é sempre prejudicada nestas coisas, quer dizer, quando há coisas que interessam, quando foi o autoestrada A1, passou do lado de Fátima. Quando vêm coisas que não interessam, como o gasoduto e coisas desse género, passam do nosso lado. Ou seja, isto tem tudo a ver com a capacidade de captação política, de investimento, de saber mexer nos corredores, de apresentar propostas com pés e cabeça. Quer dizer, o Presidente fala aqui da linha do Oeste, eu concordo com ele porque até vem de acordo com o que eu estava a dizer. Como é óbvio, a linha do Oeste faz sentido, é nesta direção. Mas quando ele diz que se há assunto que ele estudou foi o TGV, conhecendo eu a carreira académica dele, fico muito preocupado com isso. Por isso, a questão tem muito a ver com isto, tem a ver com estas situações que surgem de nós não temos força política deste lado, nunca tivemos, não somos levados a sério, não temos a noção do que é que valemos. E pronto, e depois vamos sendo prejudicados, mas vamos estando alegres, cada um pensando na sua vida. O que é que isto do TGV vai prejudicar? Vai incomodar muita gente, vai ser obras que vão mexer, vamos ter uma coisa de volta e meia, as casas vão abandonar de X em X tempo porque vão estar a passar a velocidade, há pessoas que vão ficar com terrenos partidos ao meio, isto não vai ser bom, isto vai ser bom para quem passa assim de repente. Mas pronto, é o que temos, nós não temos visão, não temos um projeto de visionário. Eu digo assim, se me perguntarem o que é que eu prefiro aquilo, mas como eu também, o que eu disser também conta pouco, para quem decide, posso ter a opinião que tenho, não é? E é o que acontece aqui um bocado com o Presidente. Reparem, na Iniciativa Liberal nós pedimos à Câmara esclarecimentos sobre isto. Enviaram-nos agora, que diz que só agora é que receberam as informações sobre o TGV. Se a própria Câmara, quando ouve dizer que estão coisas a vir de Norte, já no Norte do país já estavam a ver, porque quando começaram por aqui houve um conjunto de pessoas que se mobilizaram e dificultaram a entrada. Então resolveram começar agora de Norte para Sul. A Câmara foi informada que, atenção, está a ver isto, vamos estar atentos, vamos saber a informação, vamos por aí fora. A Câmara não criou um gabinete para estudar isto, não pôs pessoas a estudar isto, não pôs isto tudo. E quando chega cá informa a oposição a dizer: olhem, recebemos só agora é que soubemos. Só agora é que souberam porque quiseram, porque havia deles há 2 anos que disseram: preparem-se para quando chegar aqui começarem já a mobilizar. Quer dizer, eu não percebo como é que os presidentes de Câmara que estão nas CIMs, que estão nas associações de municípios, que estão nestas coisas todas, quer dizer, não telefonam uns aos outros a dizer: olha lá, o TGV vai passar para a tua freguesia, concordas com isto? E tu concordas, então vamos sentar todos, vamos aqui conversar. Porque se houvesse um fundo europeu para distribuir 30 migalhas para 4 concertos e 5 atividades culturais, já tinham feito uma associação intermunicipal para fazer isto tudo. Quando é um TGV que vai arrebentar com isto, isso deixa lá estar, a gente depois diz que não sabem o que é que foi, porque também já não sabem disso, e pronto, e estudámos os assuntos, ainda bem que eles estudam. Só aqui uma parte aqui quanto a isto que o Bruno está a dizer. É ou não é de perguntar o facto de o projeto do TGV do passado versus o atual que está em cima da mesa, não cabia uma estação em Leiria.
Houve muito boa gente a dizer que não havendo a estação em Leiria, porque inicialmente não era para haver a estação em Leiria, hoje há uma estação em Leiria. E a estação em Leiria, onde é que ela está? Porque a estação do comboio da linha do norte em Leiria fica perto de Orém, fica entre Fátima, ou seja, fica distante de Leiria, que nem se chama Leiria, chama-se, não sei o nome agora, mas pronto. E existe uma linha do oeste, que realmente a linha do oeste passa por Leiria, mas nessa parte é onde a Leiria quer colocar a estação do TGV. E não será por causa disso, agora que ele está a falar, não será por causa dessa estação que nós estamos, esta parte cá da Serra está a ser afetada por isso? Ou seja, por essa estação deveria ser naquela localização? Porque realmente, se não passasse do outro lado, como o Bruno estava a dizer muito bem, ia em direção ao novo aeroporto, porque fica do outro lado do rio, e esta linha vai fazer com que realmente depois tenha que haver uma nova travessia de ferrovia para o novo aeroporto. Portanto, até esta alteração pontual que aconteceu pode ter a interferir, e isto que o Bruno está a dizer, e bem, a Oeste Sim já se devia ter manifestado publicamente, no sentido de perceber realmente aqui o que é que está aqui de interesses por trás, porque realmente vai afetar o nosso centenas de populações que por sua vez não vão tirar qualquer partido dessa situação, embora haja uma paragem na via, ok? Pronto, fica assim. Mas tu vais a Leiria para apanhar o comboio, quer dizer, vais apanhar no Oeste para ir a Ouros para ir para Lisboa, e agora vais a Leiria para apanhar o comboio para Lisboa também. Vamos então aqui só ouvir a opinião do José. José. Mais uma vez é preciso perceber como é que é os mecanismos de tomada de decisão. Ou seja, na minha teoria, e eu escrevi um artigo em 2007, Alcobaça TGV não obrigado, não faz qualquer sentido. Não há nenhum argumento científico. Se a ciência fizesse parte da equação, não havia TGV Lisboa-Porto. Não faz sentido. Agora, porquê é que ele acontece? Acontece porque vendem a ideia que, e alguns otários, que vocês estavam a falar, têm medo para ser velhos do Restelo. Isto é inovação, isto é o futuro de Portugal, isto é não sei quê, isto é não sei quê. A malta até tem medo de ser contra. Agora, realmente há conselhos, o nosso é muito prejudicado e outros menos prejudicados. Mas Leiria está numa festa boa, está numa boa, como dizem os brasileiros. Leiria está encantado com isto, não é? Já tem uma autoestrada a passar e agora vai ter o TGV, etc. Agora, quais são os destinatários disto? Eu vejo entre 1, 2, 3% de portugueses. Isto andará para os utilizadores 2 vezes por semana. Não acredito que haja mais de 200 mil pessoas que usem este transporte 2 vezes por semana. Isto é para turbomédicos, para turboprofessores, para turbojuristas, para turboempresários. Isto é para aquela malta que passa a vida a saltitar, advogados, está a perceber? E nós vamos gastar 7 milhões para satisfazer uma elite. Eu, na minha teoria, que eu já andei também no Alfa Pendular, levantem-se mais cedo. O Alfa Pendular faz 2h20, o que é? E atinge 205 velocidade máxima. Para que mais? E depois as pessoas, eu hoje, estou a ler um livro muito giro que eu acabei de ler hoje, que é Ensina os seus filhos a pensar. Se a gente aplicar os métodos ou técnicas de pensamento que está nestes livros, ninguém consegue justificar o TGV. Agora, pronto, é preciso muito cuidado, porque o que se faz, eu dou o exemplo do Hospital Oeste Norte, eu andei a defender um hospital, foi aprovado em 2008 pelo Ministério da Saúde. Comecei em 2001 e foi depois disso, em 2002, começou-se a falar no Estado de Leiria. Custou 85 milhões, o hospital custava 75 milhões e aquilo foi uma elite. Uma elite da área desportiva e do governador de Leiria, não sei o que, conseguiram impor aquilo. Eu admito que foram 25 pessoas lobistas fortes, conseguiram pôr o Estado de Leiria. Agora vou falar uns jogos para entreter. Mas eu também vou mandar aqui o número que eu já calculei. O dinheiro gasto no Estado de Leiria dava para fazer um lar de 30 camas em todas as freguesias do Distrito de Leiria. Na altura penso que eram 152. E dava para criar 3, 4 mil postos de trabalho. Está a perceber? E o resultado está à vista. Por isso é que o outro, o Ruto, aquele que anda para aí agora a pregar, deixem as reformas, deixem a assistência social e ponham nas armas. Eu hoje fiquei doido que o primeiro-ministro inglês disse, quer dizer, vamos investir no armamento e vamos tirar na ajuda internacional e na ajuda interna. Então, o mundo parece que está doido, não é? Muito bem, meus caros, vamos então agora passar às nossas notas finais, porque nos estamos a chegar já ao final da nossa hora. Começo aqui pelo Nuno. Nuno, notas finais. É assim, o Bruno vai falar no Carnaval, eu não vou falar de Carnaval, eu vou falar, também é um bocado, entre aspas, um Carnaval que nós vamos vivendo no dia-a-dia do nosso panorama político, onde hoje o Presidente da Assembleia da República deu uma frase: lamenta o ambiente de suspeição face aos políticos
que degrada o sentido nobre da função e onde se preocupa realmente que a partir de agora é muito difícil arranjar pessoas para se candidatar a qualquer que seja, e nós estamos aqui entretanto em eleições autárquicas. Esse sentimento de dificuldade vai acontecer realmente porque o nível de suspeição, o nível de promiscuidade que existe entre a vida pública, a vida privada versus os cargos públicos e os interesses instalados privados é muito complicado em Portugal. E realmente fica esta frase, esta nota, porque foi hoje mesmo que ela foi dita e realmente dá que pensar. Bruno, Carnaval. Bem, Carnaval para mim é das melhores épocas do ano, por isso é um apelo a toda a gente que sejam responsáveis, que se divirtam com a máxima responsabilidade. O Carnaval da Benedita faz 24 anos, o CABE parabéns a ele. Exato, é um dos projetos que eu mais me orgulho até hoje de estar envolvido desde a sua nascença e da sua concepção. E pronto, espero que dure por muitos anos. Eu no Carnaval da Benedita já tive todas as posições. A que eu gosto mais é divertir-me e por aí fora. Por isso, enquanto houver Carnaval, enquanto tiver disposição para isso, o que eu quero é divertir-me, e espero que todos se divirtam, sempre com responsabilidade, cuidado com a questão do álcool, partilhem boleias, não conduzam alcoolizados, mas acima de tudo divirtam-se, que acho que a gente à altura temos de divertir, e esta é uma delas. E fica a sugestão. José, para fechar? Eu queria, em nome da honra da Ana Sofia Antunes, que é a tal deputada ela diz que não é invisual, que é cega, os insultos que foi alvo na Assembleia da República colocaram no centro do debate político. A ex-secretária para a inclusão de pessoas com deficiência acusou vários deputados do Chega de serem mestres na ofensa, e a situação transformou-se numa oportunidade para se debaterem as regras de comportamento, etc, etc. Esta pessoa, cega, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, depois de admitida na Ordem dos Advogados, entra para o escritório em 2007, é convidada para trabalhar na Câmara de Lisboa, etc. Foi uma pessoa que fez pela vida, apesar de ter esta contrariedade grande. Eu, por acaso, não sei se todas as pessoas acham, mas acho que ser cego é das coisas, a mim, que me faz mais compaixão. E, portanto, não merece isto. E as pessoas que se rebejam, porque eu há pouco dizia, posso dizer a brincar ou a sério, as pessoas que a acusaram dela ser invisual ou cega, não sabem se daqui a um mês não podem estar com o mesmo problema. Ninguém sabe. Portanto, é preciso muito respeito pelo ser humano. Obrigado. E é assim que fechamos mais um Paradoxo Local, hoje que contou com os comentários de Bruno Letra, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Na próxima terça vamos fazer uma pausa no nosso programa para também festejarmos o Carnaval, mas com a garantia de voltarmos no dia 11 de março com um programa especial. A propósito do Dia Internacional das Mulheres, vamos convidar 3 mulheres da nossa região para nos falarem na primeira pessoa. Assim sendo, temos encontro marcado de hoje a 15 dias, depois das 22 horas, para uma nova análise ao outro lado do Oeste. Até lá, tenham um bom intrudo e fique bem. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia. E a qualquer hora em podcast em beneditefm.pt.